Olá, queridos ouvintes da rádio divulgar.net. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sou Ana Paula Souza e hoje vamos estudar o capítulo 158 dessa obra, que tem como título Batismo. Batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 19, versículo 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração, de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Nós vivemos em um país laico, em que a maioria das pessoas se intitula cristã. Então, há uma cultura muito presente do ritual do batismo. Quem de nós já não ouviu uma pessoa falando que quem não é batizado é uma pessoa pagã, né? Então vamos tentar compreender algumas questões. Em primeiro lugar, o paganismo não tem relação nenhuma com o fato da pessoa ser ou não batizada. Esse termo, paganismo, termo pagão, era utilizado para definir os seguidores das religiões politeístas, ou seja, aquelas religiões que cultuavam vários deuses, principalmente os deuses relacionados às forças da natureza, que eram tidas como sagradas. Então, dentre essas religiões, nós podemos citar, por exemplo, a religião egípcia, a celta e principalmente a greco-romana, que é a mais conhecida. Então, eles tinham deuses da sabedoria, deuses da fertilidade, deuses dos mares, entre outros. É uma religião politeísta, vários deuses. Poli, né? Quer dizer vários deuses. Então, essa religião politeísta é o paganismo, certo? Então, as pessoas que seguiam o politeísmo eram as pessoas pagãs, né? Eram as civilizações pagãs. Já o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, né? Ele foi ganhando força após o politeísmo, quando o politeísmo começou a perder mais a sua força, né? Principalmente na região greco-romana, e principalmente depois do Edito de Milão, onde o Império Romano acaba com a perseguição aos cristãos e o cristianismo ele começa a ser difundido de forma
mais livre. Então, por conta disso, todas as pessoas que conservavam ainda a sua religião politeísta eram chamados de pagãos. Por exemplo, os hebreus chamavam os gentios de pagãos. Então, como o cristianismo é uma religião monoteísta, esse termo pagão também foi absorvido pelas religiões cristãs e utilizado de forma errônea como sinônimo de não cristão, de não batizado e às vezes até de ateu. A gente percebe aqui que esse termo empregado é de forma incorreta, pois há muitas religiões que são monoteístas e não são cristãs. Nós temos exemplo o islamismo, o judaísmo. Então, se nós formos fazer uma análise cronológica, né, da questão do batismo, nós vamos ver que ele veio sofrendo algumas modificações na sua acepção. Né? Por exemplo, no próprio judaísmo havia batismo. Né? Os judeus já realizavam o batismo antes mesmo do João Batista. Só que era um batismo instituído pela lei mosaica, que era um ritual de purificação. Então, essa foi a primeira forma, né, que foi utilizado esse termo do batismo, tá, na religião judaica. Depois, João Batista começou a batizar nas águas do Rio Jordão. Todo aquele que aceitasse a chegada do reino dos céus, né, do Messias, né, e se convertesse. Então, esse batismo era uma espécie de preparação para a vinda do Cristo, onde ele fazia a sua pregação, ele espalhava a boa nova que viria o Salvador, viria o Messias, né? E aqueles que o seguissem, ele fazia esse batismo, que era como se fosse uma purificação também, mas para além da purificação, aquelas pessoas estariam preparadas para receber a boa nova. E o batismo de Jesus, né? Que Jesus, na verdade, não batizou ninguém, né? Ele foi batizado por João Batista, inclusive, para seguir os rituais, porque ele também seguia as leis, ele não ia contra, né? Ele vivia numa sociedade e ele fazia algumas coisas que a sociedade colocava. Dentre elas tinham o batismo, no caso dos judeus, da religião judaica, só que ele foi batizado por João Batista, né? Então, quando Cristo pede aos seus apóstolos que continuem, que divulguem o batismo, que batizem toda a gente, ele orientava no sentido de renovação espiritual, de espalhar a boa nova para que aquelas pessoas que compreendessem, que escutassem, fossem batizadas, que fosse realizada uma renovação moral e espiritual nessas pessoas. Então, esse batismo que aqui Lucas se refere no início do texto, né, na passagem evangélica, não tem a ver com essas práticas exteriores, nem com os rituais, nem com os sacramentos que as igrejas fazem, né, como forma de ritual mesmo. E sim tem a ver com a renovação espiritual. Tanto que ele diz, e os que ouviram foram batizados. Ora, nós sabemos que há muita diferença, né? A questão de você ouvir e ter ouvidos de ouvir, você compreender. Ouvir e compreender são coisas diferentes, né? Então essa passagem ela traz essa reflexão bem profunda, porque nem todos têm ouvidos de ouvir. Ou seja, nós mesmos, quantas vezes nos deparamos com o evangelho e não o compreendemos,
não o colocamos em prática, acabamos por cometer erros, equívocos numerosas vezes, mesmo já tendo ouvido, né, o que se deve fazer. Imaginemos, por exemplo, um médico pneumologista que fuma. É claro que o conhecimento que adquirido não o transformou. Então, porque ele ainda não consegue ainda largar o vício que é prejudicial, mesmo sabendo das consequências. O mesmo acontece conosco. Se formos avaliar, nós somos espíritas, sabemos a questão das reencarnações. Quantas encarnações tivemos, né? Acesso aos ensinamentos do Cristo e não compreendemos e não absorvemos esse conhecimento, não colocamos em prática. Quantas vezes nós participamos dessas práticas religiosas exteriores de batismo, né? Não sabemos quantas ao longo do nosso caminho, né? Então, mas muitas das vezes, mesmo sendo batizados nessas religiões, nós, ao longo do caminho, não queremos saber, não nos interessamos, não queremos ouvir o Evangelho. Então, o simples ato do ritual não traz necessariamente a renovação espiritual que o Cristo queria, né? Então, nem sempre estamos preparados e não vão ser esses rituais exteriores que vão nos modificar. Então, Emmanuel, ele vem nos convidar para raciocinarmos um pouco justamente a respeito de que essas solenidades exteriores não vão nos ajudar. E é necessário muito esforço. Esforço para nos tornar pessoas melhores, esforço para tornar o hábito fazer o bem, né? Para domar nossas más inclinações, esforço para sair da nossa zona de conforto e ao encontro do outro. Demanda trabalho, demanda persistência. E o Cristo, ele nos diz que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Ou seja, assim como na parábola do festim das bodas, onde o Evangelho traz um esclarecimento lá no capítulo 18 bem interessante, que os primeiros que foram chamados, eles já possuíam o conhecimento das leis divinas, mas recusaram o convite do rei, né, no caso, o convite espiritual, ao dar mais importância a práticas exteriores do que a sua educação moral e espiritual. Então, a oportunidade, já que esses primeiros não aproveitaram, né, essa oportunidade ela foi dada a todos os povos, a todos os que fossem encontrados pelo caminho. Ou seja, a todos os povos, pagãos, idólatras, como diz o próprio Evangelho, né? Não interessa qual tipo de religião, qual fé professa, o importante é ser divulgado o Evangelho de amor, a lei de amor, justiça e caridade, as leis divinas na sua essência, né? E aqueles que ouvissem e compreendessem, independente de fé, independente de qualquer coisa, mas que começassem a colocar em prática, seriam aptos a desfrutar desse banquete, que é o banquete espiritual e celestial, né? A túnica nupcial são justamente essas nossas qualidades adquiridas ao longo do processo. E é essa renovação que o Cristo quer de nós, independente de qual fé a gente vai seguir, né? Ou mesmo não tendo fé para seguir, independente de rituais externos, porque de nada adianta nos afirmarmos como cristãos e não colocar em prática os ensinamentos que nos permitem educar nosso coração, que permitem educar nossa mente, para sermos pessoas cada vez melhor, cada dia melhor do que o anterior, né? Assim, galgando a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. Essa foi nossa contribuição
para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, e no próximo programa será analisado o capítulo 159. Muita paz para todos.